Agora o bicho vai pegar. Tá chegando os momentos mais aguardados do ano, as finais da NBA. Não importa se seu time vai estar ou não, mas eu te garanto que vai valer muito a pena acompanhar essa grande decisão. As finais reúnem os campeões de cada conferência, que geralmente estão recheados de craques. Alguns dos melhores nomes da liga se enfrentam em uma série que pode ir até 7 jogos. Não tem como isso ser ruim, né? O mais legal ainda é quando essas séries têm grandes viradas. Em algumas poucas ocasiões, uma equipe consegue ser campeã depois de estar numa grande desvantagem. Eu sou o Robert Júnior e no Basquetopia de hoje eu vou falar das maiores viradas que já aconteceram nas finais da NBA. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vambora para essas decisões absurdas. Virar uma série quando você tá em desvantagem não é uma tarefa muito fácil, não. São poucas as equipes que, depois de estarem perdendo por 2 jogos de diferença, conseguiram ressurgir das cinzas e atingir uma classificação. Conseguir isso numa série de primeira rodada já é complicado. Imagina então nas finais, onde qualquer erro pode literalmente custar o título. Para conseguir o feito de virar uma decisão nesse contexto, é necessário não só o talento, mas também uma capacidade mental absurda. Em quase 80 anos de história, apenas 5 vezes uma equipe perdeu os 2 primeiros jogos das finais e conseguiu se sagrar campeã. Hoje nós vamos relembrar esses casos únicos da história da liga. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1969. Naquele ano, o Boston Celtics de Bill Russell e o Los Angeles Lakers de Wilt Chamberlain se enfrentaram na decisão pela 7ª vez. Nessas 6 ocasiões anteriores, o Celtics saiu com o título. Dessa forma, o Lakers queria mais do que nunca tirar esse fantasma do caminho. Nos 2 primeiros jogos, a equipe de Los Angeles conseguiu sair com a vitória. As partidas foram apertadas, sendo decididas por 2 e 6 pontos. Os jogos 3 e 4 seriam disputados em Boston. Mesmo assim, o torcedor do Lakers estava otimista, né? Porque até então, ninguém havia conseguido virar um 2-0 nas finais. No entanto, o Boston fez valer o mando de quadra e venceu as 2 partidas. A série voltou para Los Angeles empatada e o Lakers retomou a vantagem no jogo 5. A equipe tinha a chance de se sagrar campeã no jogo 6, mas foi o Celtics que colocou a água no chope dos torcedores rivais e empatou novamente. E no derradeiro jogo 7, o Jerry West teve uma atuação épica, anotando 42 pontos. Porém, isso não foi o bastante e o Celtics venceu por 108-106, se sagrando mais uma vez campeão sobre o grande rival. Essa final teve até hoje o único caso na história que um jogador que perdeu o título foi o MVP das finais. Quem conseguiu isso foi o próprio Jerry West, que teve médias de 37,9 pontos e 7,4 assistências. Porém, o anel de campeão, que era o mais importante, não foi para sua casa. Na temporada 1976 e 77, o Portland Trail Blazers chegou nos playoffs pela primeira vez na sua história. A franquia tinha menos de 10 anos de vida, então ainda estava se encontrando. A equipe, porém, surpreendeu nos playoffs. Ela eliminou o Chicago Bulls, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers para chegar nas finais. O adversário, porém, não era nada simples. O Blazers teria à frente o Philadelphia 76ers, franquia que havia sido 2 vezes campeã da NBA. Depois de 2 jogos, Philadelphia estava na frente do placar com 2 vitórias. O título parecia questão de tempo. Se o 76ers fosse realmente campeão, o Blazers nem tinha muito o que reclamar. Afinal, em tão pouco tempo de história, a franquia já havia conseguido disputar uma final, algo que alguns ainda não tiveram o privilégio de conseguir. Porém, eles decidiram que apenas aparecer nas finais não era o bastante. O Blazers venceu o jogo 3 e jogo 4 em casa de forma dominante, sem dar chance para o Philadelphia. Portland visitou o 76ers no jogo 5 e, mesmo sem conseguir segurar Julius Erving, venceu a partida, ficando com uma vitória do título inédito. E a tão sonhada vitória veio no jogo 6. Dr. J novamente fez de tudo para a Philadelphia vencer, mas Bill Walton teve uma das atuações mais absurdas da história das finais. Ele fez 20 pontos, pegou 23 rebotes, deu 8 tocos e distribuiu 7 assistências. Portland venceu por 2 pontos de diferença e conquistou o primeiro e único título da sua história até hoje. Já no ano de 2006, Miami Heat e Dallas Mavericks chegaram pela primeira vez nas finais da NBA. De um lado, Dwayne Wade e Shaquille O'Neal. Do outro lado, o gigante alemão Dirk Nowitzki.
Dallas teve um desempenho melhor na temporada regular, vencendo 60 jogos, contra 52 de Miami. As duas franquias tiveram caminhos difíceis até chegar à grande decisão. Dallas eliminou os Spurs e Tim Duncan e companhia, enquanto Miami despachou o Pistons, que havia chegado nas finais no ano anterior. Essas eram as duas equipes com elencos mais fortes e que estavam em busca do seu primeiro título. Eles fariam de tudo para conquistar. Porém, nos 2 primeiros jogos da série, apenas o Dallas Mavericks parecia ter magnitude da importância desse momento. A franquia venceu 2 jogos sem grandes dificuldades. No entanto, os jogos 3 e 4 seriam em Miami, que tinha de fazer valer o seu mando de quadra, né? E eles fizeram. Depois de uma vitória acirrada no jogo 3, o Heat aplicou um verdadeiro chocolate no jogo 4, vencendo por 98-74. O jogo 5 também foi em Miami. Em uma partida decidida por um mísero ponto, o Heat virou a série para 3-2. Faltava só uma vitória para a equipe consolidar uma incrível virada. E na sexta partida, Dwayne Wade teve uma das atuações mais marcantes da sua carreira. O ala armador dominou os 2 lados da quadra, fez 11 pontos só no último quarto e garantiu a vitória do Miami. Wade foi eleito o MVP das finais naquele que foi o primeiro título da sua carreira e da história do Miami Heat. Isso tudo depois de estar perdendo por 2-0. O melhor roteiro possível para essa conquista. Dez anos depois da cena entre Mavs e Heat, tivemos aquela que é indiscutivelmente a maior virada da história das finais da NBA. Em 2015, o Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers nas finais por 4-2. Esse foi o primeiro título de Stephen Curry e companhia. No ano seguinte, as duas equipes voltaram a se encontrar numa grande decisão, porém o Warriors era muito favorito. Isso porque a equipe havia se recuperado de um 3-1 nas finais do Oeste, chegando com uma moral lá em cima. Além disso, eles tiveram a melhor campanha da história da temporada regular, vencendo 73 jogos e perdendo apenas 9. O Warriors venceu os 2 primeiros jogos, mas perdeu o terceiro. No entanto, a equipe conseguiu abrir o 3-1 vencendo o jogo 4. Com o jogo 5 sendo na Califórnia, basicamente todo mundo dava como certa a vitória da equipe de Golden State. Nunca na história uma equipe havia conseguido virar uma série de finais após estar perdendo por 3-1. Isso, porém, mudou no ano histórico de 2016. Cleveland venceu o jogo 5 e 6 com LeBron anotando 41 pontos em cada um deles. O homem tinha uma missão e tinha Kyrie Irving como seu principal ajudante. A série ficou em 3-3, mas com o jogo 7 sendo disputado na casa dos Warriors. Apesar dessa vantagem para o time do Oeste, era impossível colocar um dos dois times como amplo favorito, considerando o que o Cleveland havia feito nos últimos jogos. E aí, em uma partida extremamente pegada, com 2 defesas fortes, lances marcantes, Cleveland conseguiu vencer por 93-89. LeBron foi coroado com o MVP de finais e levou a equipe de Cleveland ao primeiro título da sua história. Uma série de finais com um roteiro verdadeiramente cinematográfico. E a última vez que uma equipe esteve perdendo por 2-0 numa série de finais e conseguiu virar foi em 2021. A temporada 2021 foi um pouco menor por conta da pandemia do Covid-19, mas mesmo assim, aquela temporada ficou marcada pelos playoffs épicos. Milwaukee Bucks e Phoenix Suns acabaram sendo as equipes que chegaram na grande decisão. Ambas deixaram para trás times fortíssimos e buscavam o tão sonhado título. Phoenix nunca havia sido campeão, enquanto Milwaukee não conquistava um título da NBA há 50 anos. A equipe do Arizona teve atuações fenomenais nos 2 primeiros jogos disputados em casa. Com isso, conseguiu abrir 2-0, ficando com uma situação muito confortável. Mas os 2 jogos seguintes da série foram para Milwaukee, e o time da casa conseguiu empatar tudo graças a 2 atuações dominantes de Giannis Antetokounmpo. O jogo 5 voltou para Phoenix. A partida ficou muito marcada pelo roubo de bola decisivo de Jrue Holiday nos segundos finais, que levou a uma ponte aérea fenomenal de Giannis Antetokounmpo em cima de Chris Paul, que garantiu a vitória para o Bucks. Dessa forma, Milwaukee tinha apenas que vencer o jogo 6 em casa para conquistar o segundo título da história. E Giannis decidiu fazer isso de forma épica. O ala pivô fez 50 pontos e pegou 14 rebotes em uma atuação que será para sempre lembrada. O Bucks venceu por 105-98 e conquistou a NBA pela segunda vez na sua história. Antetokounmpo foi obviamente coroado como prêmio de MVP depois de ter média de 35 pontos e 13 rebotes ao longo da decisão. Mas finais como essas assim são raríssimas e ficam marcadas para sempre. Qual delas você acompanhou?
Acha que a gente vai ver de novo viradas tão épicas como essas? Deixa aqui seu comentário. Já aproveita e deixa o like no vídeo, se inscreve no canal do Central Basquete e ativa o sininho para receber as notificações de tudo que a gente produz por aqui. Toda semana vai ter episódio novo de Basquetopia com as melhores histórias do mundo do basquete. Você não pode perder. Esse foi mais um Basquetopia, rapaziada. Tamo junto, valeu e até a próxima.